Antes de mais nada, gostaria de agradecer a oportunidade, em nome da Arroz, a Produtari, por apresentar esse case de sucesso que a gente teve aqui na organização, tá bem? Vou dividir a minha apresentação em 4 etapas, tá? Primeiro, eu vou explicar um pouquinho sobre a empresa, para todo mundo conhecer o que é a empresa Arroz, né? Segundo ponto, como funciona a produção de sementes, um abrangido geral aí de como é. Depois a gente vai falar sobre o projeto da Produtari e, por último, um dos resultados que chamou atenção aí no dimensionamento de equipamentos da parte logística, tá bem? Então, para vocês conhecerem um pouco a empresa Arroz, eu sei que, principalmente na capital, aí talvez não é muito conhecida, né? Mas é uma empresa que está no mercado desde 1963, já foi, em vários anos, aí, a maior sementeira do estado, inclusive foi uma das maiores do país. Foi a primeira no país a ter ISO 9001 na produção de sementes, tá? Tem 13 unidades hoje de recebimento de grãos, além do centro administrativo, produz sementes de soja e de trigo, comercializa também grãos, isso é a maior área da empresa hoje, a comercialização de grãos de soja, trigo e milho, comercializa sementes para várias regiões, então, se falar em locais, a gente já exportou para a Argentina, já se exportou para o Uruguai, todo ano é exportado para o Paraguai, e no país, aí, as regiões que adaptam as sementes produzidas aqui, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, então são uma partezinha de Minas, né? E aí também tem uma terceira vertente de comercialização, que é a comercialização de insumos, inclusive a empresa trabalha com uma marca própria, tá? De produtos que é o Dinastia. Missão da empresa é gerar resultados para o agronegócio, com tecnologia e inovação, possibilitando ganhos sustentáveis para a empresa, fornecedores e clientes. E a visão ser referência em valor para o agronegócio. Falando um pouco sobre a produção de sementes, para vocês entenderem do que a gente está falando sobre esse projeto, hoje a produção de sementes, ela trabalha com 45 cooperantes. O que são os cooperantes? São as pessoas que recebem as sementes da Arroz para efetuar o plantio e gerar plantas, né, em suas áreas para que depois elas possam ser colhidas, né, os grãos, e pode ser reproduzido, né. Hoje são distribuídas em 3 áreas do estado, aqui na nossa região norte, né, no Metoque, também na região da fronteira, para o lado de São Borja e para a região de Santa Maria. Por que hoje essa distribuição? Por causa principalmente de fatores climáticos, né, então a gente passou por um período de estiagem aí, que atingiu o estado inteiro, né, mas algumas regiões foram mais afetadas, outras menos, então algumas regiões a gente acabou não aproveitando semente, mas tem uma outra área para salvar, né? E a empresa também conta com a área dos próprios sócios da empresa, né? Hoje, o seu Orlando, que é o proprietário da empresa, é o maior cliente, né? E ele hoje possui nada mais, nada menos que a maior área irrigada do Rio Grande do Sul. Então, nesse processo de estiagem aí, a área irrigada ajudou muito na produção de sementes. Todos os produtores de sementes da Arroz obrigatoriamente plantam a semente que a Arroz distribui, né? A gente não contrata campos de produção de semente de terceiro, porque a gente sabe da qualidade da nossa semente, né? Tudo isso é acompanhamento de técnicos e agrônomos desde o plantio até a colheita, tem laudos de vistoria, documentação no Ministério de Agricultura, tem uma negociação totalmente diferenciada para esse produtor, justamente para ele ter um trato diferenciado com esse produto, né? E a gente trabalha com sobra de campo de produção, tá? Então, hoje, se a gente for falar na produção de 1 milhão de sacas, no plantio, a gente planta a área para produzir 2 milhões. Por quê? Um fator bem interessante. Além de toda essa perda por causa de fatores climáticos, a questão de não saber direito o que vai ser vendido no próximo ano. Por quê? Porque o estado do Rio Grande do Sul é o último estado a plantar do país inteiro. Tá? E os nossos maiores clientes estão em Mato Grosso do Sul e Paraná. Então, quando eles estão colhendo lá, a gente ainda não tem a nossa produção pronta. Então, e quando a gente vai plantar no próximo ano os campos, eles já plantaram. Então, a gente não tem como saber o resultado da semente lá daquela área para plantar. A gente não tem como planejar isso. Então, a gente acaba escrevendo muito mais campos para que, quando ocorra o fator de colheita, a gente possa escolher quais as variedades vão aumentar a produção e quais vão diminuir. Elas têm também uma vida útil, novas tecnologias surgindo, rendendo mais. Um ano, uma variedade que a gente acha que vai muito bem pode ir mal, porque
teve um ano mais seco, porque teve uma praga diferente. Então, a gente acaba sempre trabalhando com volume muito maior de áreas. Tá? E aí acontecem vários fatores de descarte na produção. Eu posso descartar uma semente lá no campo, porque eu não quero ela, ou porque visualmente ela está feia, eu nem trago para cá. Eu posso descartar na hora da chegada, chegou aqui, eu faço um pré-teste e ela não está de acordo, ela está visualmente feia, eu posso descartar. Se eu não descartar aqui, ela pode entrar, e parte dela eu vou descartar por questão de impureza, grão quebrado, eu vou escolher o melhor. Depois tem o processo do beneficiamento, onde é que eu vou tirar todo o grão que foge do padrão, tamanho e visual, né? Então eu vou tirar também. O quinto descarte, essa semente que eu produzi, embalei e armazenei depois, no resultado do nosso laboratório aqui, que é interno, não chegou no padrão de 88% de germinação e vigor. O padrão do Ministério da Agricultura é 80%, o padrão rosa é 88%, a gente tem um padrão acima de mercado, né? Então, toda semente que não segue um padrão de 88% de padrão de germinação, ela é descartada. O que é esse padrão de germinação? De cada 100 grãos, 88 tem que ter possibilidade de nascer. Tá? E o sexto descarte é aquilo que mesmo assim que foi aprovado, foi armazenado, mas por essas condições que eu expliquei anterior, a gente acabou não conseguindo comercializar, então ela pode ser descartada. Hoje, se a gente for falar em variedades, a empresa trabalha com 45 tipos, 45 raças de semente de soja. São 2 unidades de produção de semente, de beneficiamento de sementes, né? E elas fazem 2 variedades ao mesmo tempo. A gente também tem produção em terceiros. E aí, se for falar, por que tu precisa investir tanto em controle de produção, em automação, se tu trabalha só com 45 variedades? Tu pode controlar isso na mão, né? Para explicar, então, um pouco. Primeiro, a gente divide ela em 2 peneiras, o tamanho de grão P e M. Por quê? Eu tenho que largar grãos uniformes para o meu cliente, porque ele, se ele receber um grão maior e não cair, alguma parte da área vai plantar menos, ele vai colher menos. Então, ele precisa ter uniformidade de grãos. Tá? Eu também tenho classes. Quando eu recebo uma variedade nova de uma obtentora, por exemplo, da Monsanto, ela vem como básica. Eu dou para o meu produtor plantar. Quando eu colho, ela vem como C1, então ela não é mais básica, então é filha. Aí eu dou para plantar de novo, quando eu colho, é C2, depois S1, S2, então pai, filho, neto, bisneto, né? Então são classes diferentes, e elas têm valores diferentes também. 2 embalagens, pallets com sacas de 40 kg, ou big bag de 1.000, e dentro de tudo isso ainda tenho lotes e pilhas. Então, assim, são 45 variedades, mais 2 tamanhos de peneira, multiplica por 2, 5 classes, multiplica tudo isso por 5. 2 embalagens, multiplica por 2 de novo. E aí, quando eu chego, eu posso ter a mesma variedade, do mesmo tamanho de peneira, da mesma classe, na mesma embalagem, mas um resultado de laboratório diferente, porque o lote tem um número limite e ele tem um resultado diferente. Então, eu posso ter variedades iguais, mas um resultado melhor, que eu posso vender por mais no mercado, né? Se eu comprar um lote com 95% de germinação, eu vou ter mais semente germinando, vou precisar largar menos grão por hectare, eu vou gastar menos para plantar. E aí, depois de tudo isso, ainda a gente pode incorporar 25 tipos diferentes de tratamento de semente. É um produto químico ou uma mistura de produtos químicos compradas pelo próprio cliente, que vai dar uma proteção maior no momento da germinação ou alguma praga de solo, para aquela semente nascer um pouco melhor. Então, para vocês terem uma base, são 42 mil metros quadrados de armazenagem que a Arroz tem hoje para sementes, tá? Nossa capacidade hoje é de 1 milhão de sacas de 40 mil quilos, tá? De 40 quilos. E esse último ano, a gente teve um índice de 83% de aproveitamento do que foi comercializado. Médio no Rio Grande do Sul, tudo que foi aprovado, produzido e aprovado e armazenado foi 75%, a gente conseguiu vender 83%, um bom índice acima do mercado. Tá? Sobre o projeto da Produtari, então, numa primeira etapa, a gente começou com o mapeamento dos processos, tá? A gente começou a entender como eram os fluxos de trabalho, e quando a gente for falar em fluxos, tanto na movimentação de documentos, quanto na movimentação de matéria-prima, tá? Aí depois a gente fez um dimensionamento desses estoques, a gente fez essa mensuração de indicadores e a gente tirou o pessoal da zona de conforto, a gente
mesmo com controles manuais, sem automação, a gente tirou o pessoal da zona de conforto, tá? E colocou para trabalhar numa metodologia diferente. Ok? Então, esse é um reflexo de como ficou já. Então, claro, num índice já de limpeza, de organização, com um endereçamento, né, com uma armazenagem, tá aí os lotes, as pilhas, os tipos de produtos lá, então dá para ver no fundo, na segunda foto, que tem produtos armazenados em pallets, então endereços específicos para armazenagem desse produto. Aí, depois, a gente passou para uma segunda etapa do projeto, que aí sim, partir realmente para a mudança. Primeiro aspecto, planejamento logístico. Então, a empresa entregava, mas a gente não olhava quem ia vir buscar primeiro e que produto que era, para quê? Para a gente deixar isso pronto. Então, a gente começou a perguntar para o cliente quando ele gostaria de retirar e começou a criar esse planejamento de quando a gente teria que ter esse produto pronto, que entrou a primeira parte da produção. Então, o planejamento de produção não é simplesmente um produzir. Como simplesmente produzir, mas o que eu beneficio primeiro, o que eu analiso primeiro no laboratório para ver a aprovação. Se eu tenho produzido e armazenado em sacos de 1.000 quilos, mas o cliente quer em saco de 40, eu tenho que fazer um processo de reensaque, uma nova produção. E se o cliente compra com produto químico, eu tenho que também fazer o tratamento de semente. Então, são 4 planejamentos de produção para mim ter esse produto pronto quando a logística tem condições de entregar. Tá? E aí a gente entra com automação de controle. Né? Eu gosto muito desse tema porque a direção sempre falava aqui na empresa, não, a gente investe em automação. Não, vocês investem em automação de mão de obra. A gente quer automatizar o controle dos produtos e das movimentações. Então, através de um WMS, através de um sistema para controle do planejamento logístico, né? A gente entrou em algumas etapas com automação de limpeza, para a gente não perder força de mão de obra para limpeza. A gente comprou máquinas para fazer isso. A gente fez uma avaliação e reposicionamento de equipes. Todo mundo fazia de tudo, corria para cá, corria para lá, onde é que trabalho de bombeiro, né, que estava pegando fogo, né? Então a gente designou equipes para cada etapa do trabalho. A gente monitorou esse processo, esses indicadores, essa questão de limpeza, essa questão de organização. E a gente começou a trazer esse conceito de planejamento para os líderes, até para os informais. Então, assim, vinha das equipes, esse ano a gente vai produzir mais, a gente quer 10 pessoas a mais para a produção. A gente devolvia para onde? Aí voltava, vinha de novo. Não, a gente quer colocar 10 aqui, 20 aqui, 30 aqui. Tá, para quando? Não, para a semana que vem. Não, mas espera aí, vamos olhar o planejamento logístico. Não tem nenhuma retirada ainda para a semana que vem. Então, a gente não precisa. Voltamos a conversar na próxima semana. Então, a gente começou a intrigar as pessoas a pensarem primeiro antes de sair pedindo recurso. Né? Então, e como o nosso negócio é muito sazonal, né, a semente tem uma vida útil, ela não é colhida todo ano, ela tem uma época do ano para ser coletada e para ser produzida, e se ela ficar muito tempo armazenada aqui, ela perde a germinação em vigor, ela é descartada. Então, eu tenho etapas no ano que são fundamentais. Eu tenho que ter gente e recurso para isso, mas não para o ano inteiro. Né? Então, a gente começou a dimensionar isso. Aí, a gente passou pelo processo de organização, né? Então, com RFID, com QR Code para controle dos endereços, para controle das matérias-primas, através do WMS. E esse projeto trouxe uma redução de 1 ano, mesmo numa produção recorde de 13 pessoas, 2 pessoas temporárias também foram reduzidas. A gente entregou um volume recorde de semente, foi 30 mil sacas a mais do que o ano anterior, e esse investimento se pagou em 13 meses. Tá? Agora eu vou entrar num projeto específico dentro desse projeto, que foi a questão dos equipamentos. Tá? A gente tem empilhadeiras para movimentação desses materiais dentro desses 42 mil metros quadrados. A gente possuía hoje 8 empilhadeiras próprias para essa produção, para essa movimentação, que estavam aqui dentro o ano inteiro, mas a produção dizia para a gente que não era suficiente. Então, eles alocavam mais 4 de agosto a novembro, que é o período de entrega para fazer todo esse carregamento. Tá? A gente tinha, anualmente, uma despesa de R$180 mil com manutenção. Tá? E a gente sempre vinha em empilhadeira parada, mesmo no período de pico, tá? Fora os períodos sazonais. Tá?
Então, a gente entrou com um produto que é o iDrive, da empresa Solx, que é um produto de rastreabilidade, né? A gente começou a medir a produção e a movimentação de cada empilhadeira nos períodos do ano, de mês a mês, né? Então, o quanto que ela estava movimentando, que ela estava parada, que ela estava, né, no caso, desligada, que ela estava em aquecimento, ligada, mas não movimentando, ou que ela estava parada, ela estava ligada, tinha movimentado um pouco, mas estava parada. E a gente começou a olhar, olhem aqui, por exemplo, na média do ano, essas empilhadeiras de baixo aqui, dessa tela de eficiência operacional por placa, empilhadeiras movimentando 1,33%, 2,43% do tempo. Ou seja, tinha muita empilhadeira parada. Tá? E esse índice de custo aqui por aquecimento, a gente pegou com o fabricante que toda empilhadeira que fica ligada e fica parada mais de 5 minutos, ela está consumindo, né? E ela estaria perdendo menos se tivesse sido desligada e ligada de novo no momento do uso. A gente pegou assim, empilhadeira 20 minutos parada, com a luz ligada para um trabalho noturno. Então, pega e dá uma lâmpada lá, dá um foque para aquela pessoa lá e desliga a empilhadeira porque está consumindo. Né? E aí a gente fez essa análise, aqui está os meses, e na primeira coluna está o número de sistema, ou seja, o número que o sistema demonstra da quantidade de empilhadeiras que a gente precisa. Então, se a gente for olhar janeiro e fevereiro, e novembro e dezembro, a gente precisa com sobra de 3 empilhadeiras, tá? O resto dos meses está ali os números. Número ROS é o número que a gente chegou em consenso, a gente não mandou fazer isso, a gente pediu para a produção, para os líderes da produção, dizer qual é o número ideal. Tá? Então, no mês de fevereiro, eles pediram 5, por mais que o sistema precisa 3, por causa da distribuição, fica muito longe movimentar de um ponto para o outro. Tá? Então, a gente decidiu ficar com 3 empilhadeiras, que é a terceira coluna, o número próprio, a gente ficou com 3. Locado, então, é o cálculo de quantas empilhadeiras a gente locaria mês a mês. No valor de R$3 mil por empilhadeira, R$129 mil por um ano a gente gastaria, 143 com a locação e a entrega. A gente vendeu 5 empilhadeiras, a gente vendeu elas por 165 mil, e a gente ainda conseguiu fazer sobrar um valor para alocar a empilhadeira de carregamento, que tem um pantográfico lá para carregar em cima do caminhão, uma empilhadeira maior. A gente conseguiu um contrato anual com empilhadeiras novas, melhores, revisadas, mais econômicas, gastam o mesmo combustível. A gente tem uma SLA de atendimento de 1 dia, se elas pararem em 1 dia, a gente precisa que elas sejam substituídas. A gente não tem mais manutenção, aqueles R$180 mil vão acabar, né? E eles têm que trocar as empilhadeiras em 2 dias, se estragar. E, além do mais, a gente agora tem como prestação de serviço e não um equipamento depreciando, estragando, me dando despesa, né? E a gente ainda com essa prestação de serviço está abatendo o imposto de renda, né? Com essa nova metodologia de trabalho.